gente vai conversar um pouquinho sobre fascismo hoje. É um tema que está na boca hoje das pessoas por conta das eleições que nós estamos vivendo. Existe uma discussão bastante grande se esse é um conceito que pode ser aplicado ao Brasil hoje, ou se nós estamos falando numa grande bobagem e o que está acontecendo no Brasil é algo completamente distinto. Eu, particularmente, como historiador do século XX, eu acredito que o termo fascismo é perfeitamente empregável hoje no Brasil. Os contextos são muito semelhantes. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que o fascismo ele não começa com um italiano careca e um alemão teatral matando gente em campo de concentração ou invadindo a África e a Europa. O fascismo começa com discursos de ódio, com discursos de deslegitimação dos cidadãos, e a partir dessa proposta inicial, que é uma proposta eminentemente política de separar a sociedade entre aqueles que são dignos de fazerem parte dela e os que não são, a partir dessa proposta você tem uma série de medidas que vão sendo tomadas, que vão se avolumando no sentido de aumentar a violência dentro das sociedades e os processos de exclusão. E essas questões todas elas acabam levando necessariamente a uma fragmentação, a negação da política como forma de resolução de conflitos, de diferenças na nossa sociedade, e essa é a grande característica, esse é o grande fio condutor que nos permite falar hoje em fascismo. O fascismo ele é um fenômeno eminentemente do século XX, embora as raízes dele estejam no século XIX. No século XIX nós temos uma série de teorias que passam a dizer que o homem europeu era superior, que a civilização europeia era mais apropriada, os seus valores tinham mais propriedade quando se tratava das questões sobre o ser humano. O século XIX ele nos traz uma série de razões pelas quais o homem branco pode exercer violência sobre os outros tipos e as outras sociedades no mundo. E esse conjunto de ideias ele não se perde na passagem do século XIX para o século XX. Ele vai sendo maturado, ele vai sendo relido, ele vai sendo reorganizado e ele vai acabar dando origem às linhas iniciais, às linhas mestras do fascismo e depois à forma mais aprimorada que nós conhecemos como o nazismo. Existem diversas características do nazismo, mas eu acho que são 5 essenciais que nós podemos elencar e que elas podem ser claramente vistas hoje na sociedade brasileira, né? A primeira das grandes características do fascismo é a negação da política como forma de mediação dos nossos conflitos sociais. A política, ela sendo demonizada como ela vem sendo no Brasil já há algum tempo, ela simplesmente cancela uma das ferramentas mais importantes que o ser humano desenvolveu em sociedade para poder lidar com as diferenças que são claramente colocadas entre nós sem o uso da violência. É através da política, é através da racionalização das nossas diferenças e da busca constante por pontos de contato que podem ser acordos, podem ser consensos, podem ser votações, podem ser dissensos, mas eles existem, eles têm que ser pensados dessa forma. É a política que permite que nós convivamos em sociedade de uma forma minimamente produtiva, de uma forma em que nós não coloquemos sempre a nossa vida em risco por conta de escolhas que venhamos a fazer dentro da sociedade. No momento que você criminaliza a política, no momento que você diz que a política não presta, que os políticos não prestam, que o fazer político é um fazer sempre eivado de corrupção, você já coloca o pé dentro desse movimento que nós chamamos de fascismo. Tá? O fascismo ele tem essa característica. E a corrupção fascista, é importante que se diga isso, ela começa como uma corrupção política. Ela começa nomeando determinados atores em que há um consenso que existe naquele ator corrupção. Mas a partir do momento em que esse discurso se plasma na sociedade, essa ideia de corrupção ela vai sendo alargada. Ela começa como uma corrupção política, normalmente uma corrupção econômica, junto, mas depois ela passa a ser a corrupção dos costumes, a corrupção religiosa, a corrupção das práticas sexuais, a corrupção das práticas sociais, a corrupção da tradição. E quanto mais você vai alargando esse conceito de corrupção, mais gente vai sendo colocado para dentro como corrupta e sendo afastado dos seus direitos mais básicos, que são os direitos individuais, o direito de livre expressão, direito de reunião, direito de livre pensamento, direito de crítica. Essas pessoas vão sendo colocadas em determinadas caixinhas como se a elas não fosse permitido
permitido nenhum tipo de direitos que são consagrados a partir da política do século XX. Essa é a primeira característica, e eu chamo a atenção para isso porque se você for olhar, por exemplo, as leis de Nuremberg na Alemanha nazista, você vai ver que houve uma paulatina criminalização das comunidades judaicas. Eles não começaram sendo jogados direto em campos de concentração. Primeiro foi-lhes retirado os direitos comerciais na Alemanha, por exemplo, depois os direitos básicos de alimentação, depois o primeiro que foi tirado foi os direitos políticos, eles foram proibidos de votar. E a partir desse momento você foi retirando paulatinamente um atrás do outro, até lhes retirar a própria condição de seres humanos que permitiu que os nazistas fizessem os campos de concentração que todos nós conhecemos muito bem. Esse é um processo, as pessoas não podem imaginar que nós vamos chegar num determinado local e encontrar o fascismo nesse estado final, né? Nesse estado terminal, com um líder mandando as massas totalmente caladas. Não, existe um processo de aumento desse autoritarismo e que ele é deflagrado a partir da primeira característica que nós mencionamos aqui, que é a questão da criminalização da política.